Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 3 ao 5. Está escrito assim: Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Amados, quando nós lemos essa mesma passagem em outros evangelhos, nós vemos que eles insistiam em questionar Jesus, em perguntar Jesus, e Jesus não ficava tentando se explicar. Jesus deu algumas respostas bem curtas, bem pequenas, quando lemos nos outros evangelhos, mas nenhuma que era para se explicar. Sempre era: é tu quem está dizendo isso, é você quem está falando. Ou seja, Jesus não estava ali para se explicar. Tanto que a Bíblia nos relata aqui em Marcos 15:5 que Pilatos ficou impressionado com isso, porque ele estava sendo acusado, Jesus acusado de tantas e tantas coisas, e ele permaneceu em silêncio, permaneceu inquieto, permaneceu quieto. Amados, muitas e muitas vezes nós precisamos nos silenciar para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Jesus, ele sabia muito bem quem ele era e para o que ele tinha vindo, qual era o propósito. Ele estava no caminho do cumprimento do propósito dele. Então ele não precisava ficar se explicando. Ele não precisava ficar respondendo todos aqueles questionamentos, explicar, se defender daquelas acusações. Ele não precisava disso. Por quê? Porque ele estava no cumprimento do propósito para a vida dele. E muitas vezes nós não entendemos isso e queremos nos explicar, nos justificar o tempo inteiro. E aí eu coloquei aqui 3 características, 3 motivações que levam as pessoas a quererem se explicar o tempo inteiro. A primeira delas é exatamente a falta de certeza sobre sua identidade e propósito. Amados, quando nós não sabemos quem nós somos e qual a vontade de Deus para nós, o porquê da nossa existência, nós ficamos nos explicando, nos justificando o tempo inteiro. Nós não conseguimos lidar com as opiniões contrárias a nosso respeito, nós não conseguimos lidar com palavras de acusação, e aí nós tentamos nos justificar o tempo inteiro. Por quê? Porque não temos certeza sobre a nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus, e não sabemos qual é o nosso propósito. Amados, que eu e você, nós possamos crescer no conhecimento da vida de Cristo, porque é a vida que Ele conquistou para nós, que Ele depositou em nós, que nós possamos crescer nesse conhecimento dessa vida, para que nós possamos crescer no entendimento e no conhecimento da nossa identidade. Nós fomos feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Fomos chamados, estabelecidos como os representantes de Cristo Jesus aqui nessa terra. Esse é o nosso propósito. Representarmos a Cristo. A forma que nós vamos fazer são diferentes, são formas diferentes, tanto que a Bíblia fala que a igreja é por meio da igreja que Deus revela a sua multiforme sabedoria. Ou seja,
o formato em que nós vamos revelar e manifestar Cristo é diferente, os dons são diferentes, os ministérios são diferentes, mas o propósito principal como filhos de Deus, qual é? Representarmos a Cristo, manifestarmos a vida de Cristo. Então, quando nós temos essa certeza de quem somos em Cristo Jesus e que fomos estabelecidos, chamados como seus representantes aqui na terra, e vamos na nossa caminhada conhecendo a vontade de Deus para nós, vivendo da forma que Deus nos chamou para viver, nós não precisamos ficar nos justificando e nos explicando o tempo inteiro. E isso é o que aconteceu com Jesus. Jesus estava ali, ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem qual o propósito da sua vinda, da sua existência. Ele não precisou ficar se explicando e se justificando daquelas acusações que ele estava recebendo. Por quê? Porque ele estava no caminho, no meio do cumprimento do propósito dele. Tem um provérbio 13:3, que diz assim, que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E muitas pessoas têm se arruinado, têm arruinado a sua vida, a sua casa, o seu ministério, têm se permitido que venha todo tipo de destruição contra si mesmo, porque fala demais. A Bíblia fala lá em Provérbio 18:21, que na língua está o poder sobre a vida e sobre a morte. E quem gosta de usar a língua, ou seja, quem gosta de falar, vai comer do seu fruto. Então a gente precisa cuidar com o que a gente está falando. Será que nós estamos o tempo inteiro nos defendendo, nos justificando? Amados, a minha oração é que eu e você nós cresçamos dia após dia no entendimento e no conhecimento da vida de Cristo Jesus, porque à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós começamos a crescer no conhecimento de quem somos nele, porque a nossa vida foi inserida em Cristo Jesus, foi unida a Cristo Jesus. Nós nos tornamos, ao crermos na obra consumada de Cristo Jesus, nós nos tornamos o que? Filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E precisamos, nesse conhecimento dessa vida, deixar que o Senhor mesmo invada o nosso coração, a nossa mente, com a certeza de que somos filhos de Deus, de que estamos aqui para representar a vida de Cristo e vamos fluindo nessa certeza. Por isso não precisamos nos justificar e nos explicar o tempo inteiro. Outra motivação que leva as pessoas a se explicar o tempo todo é o medo. O medo de perder, o medo de, enfim, tantas coisas que permeiam a mente, o coração das pessoas. As pessoas têm medo de não conseguirem atingir o propósito para o qual elas foram chamadas, as pessoas têm medo de não avançarem, as pessoas têm medo de não conquistarem, as pessoas têm medo de serem rejeitadas, enfim, e tudo isso leva o quê? As pessoas a estarem o tempo todo se justificando, tendo que explicar as suas ações, as suas atitudes. Elas estão vivendo, estão ali buscando viver o propósito de Deus, mas por não terem a certeza sobre a sua identidade e propósito, aí vem o medo, e aí o medo começa a tomar conta do coração delas, e ao invés de elas simplesmente prosseguirem e viverem a vontade de Deus, elas começam a se justificar o tempo todo, começam a dizer, não, eu estou fazendo isso por causa disso, por causa daquilo outro, e acabam se enrolando, às vezes acabam se enrolando nas suas próprias palavras, e acabam fugindo do propósito inicial de Deus, acabam se desviando daquilo que Deus tem para elas, porque por causa dessa necessidade de ficar explicando e falando o tempo inteiro. E nós temos visto isso, né, amados? Mais do que nunca, as pessoas têm uma necessidade, meu Deus, como as pessoas têm necessidade de se justificar, de falar, de explicar. Nas redes sociais a gente vê muito disso, né? Assim como as pessoas têm uma necessidade de criticar o outro o tempo inteiro, de falar quando não concorda o tempo inteiro, de dar sua opinião sem ser perguntado o tempo inteiro. Aí as pessoas que sofrem com isso acabam se deixando levar por essa necessidade de responder, de explicar, de se justificar o tempo inteiro, por medo.
Amados, nós não fomos chamados para viver assim, nós fomos chamados para viver como Jesus. Ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis, nós podemos permanecer firmes, firmados naquilo que Jesus Cristo é e fez por nós. O Senhor, ele conquistou vida e vida completa, e nós não precisamos nos apavorar, nos desesperar nos momentos em que a circunstância parece difícil. Nós vemos aqui Jesus, não estava nada fácil para ele, mas ele não deixou que aquilo invadisse o seu coração. Ele foi fortalecido por Deus, e nós também podemos ser fortalecidos por Deus para permanecermos o quê? Em silêncio. Deixa as pessoas acusarem, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, desde que nós estejamos ali centrados, firmes no cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, estabelecidos na verdade do Evangelho. Nós não precisamos dar explicações o tempo inteiro. E a outra motivação que eu coloquei aqui é a necessidade de se sentir aceito. Muitas pessoas, pela necessidade de se sentir aceito, ai meu Deus, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ai, o que essa comunidade vai falar de mim? Ai, então eu preciso ser aceito. E as pessoas começam a falar demais, a se explicar demais, a se justificar demais e acabam perdendo o foco, o alvo, e começam a se desviar do propósito de Deus para as suas vidas. Amados, a palavra nos garante que nós que nascemos de novo, nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o principal propósito da nossa vida é manifestar, revelar a vida de Cristo. Fomos estabelecidos como embaixadores de Cristo Jesus aqui nessa terra. É por nosso intermédio que o reino de Deus é revelado, que o reino de Deus é manifestado. Então, esse é o principal propósito nosso. Agora, se nós não entendermos que nós já somos filhos de Deus, que Deus é por nós, Deus não está contra nós, Deus não está contendendo conosco, Ele é por nós. Se cremos em Jesus, se fomos adotados como filhos de Deus, Deus está do nosso lado. Ele está conosco, guerreando as nossas batalhas, nos ajudando, nos capacitando, nos ensinando, nos consolando, nos fortalecendo. Para quê? Para que nós possamos cumprir o propósito da nossa existência, de revelar a vida de Cristo aqui nessa terra. O Senhor está sempre ao nosso lado. Então, nós não precisamos temer as acusações, não precisamos temer os questionamentos, não precisamos temer as palavras contrárias, críticas, que muitas vezes vêm de uma forma sarcástica, cínica, em forma de zombaria, porque quando uma palavra de exortação, de alinhamento, que o próprio Deus usa pessoas para liberar essas palavras para nós, aquilo vem como uma espada, como a palavra de Deus adentrando o nosso coração, nos alinhando, nos encorajando, nos incentivando a fazermos diferente, a sermos moldados e transformados por Deus. Mas quando são aquelas palavras vindas com um tom de cinismo, com um tom de sarcasmo, de zombaria, tentando simplesmente nos espizinhar, nós não precisamos ficar dando resposta e dando explicação, não, amados. Nós podemos simplesmente prosseguir fazendo, vivendo o que Deus nos chamou para viver e fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Não precisamos dessa necessidade de aceitação o tempo todo. Não precisamos disso. Sempre haverão as pessoas que não vão concordar conosco. A gente pode fazer o melhor. Existem as pessoas que não vão concordar conosco. Sempre vai ser assim. E se nós nos deixarmos levar por essa necessidade de aceitação, a gente se perde no caminho. A gente se perde, porque a gente nunca vai ser aceito 100%. Não vai, amados, não vai. Sempre existirão as pessoas que não vão concordar com a gente, que vão ter uma outra opinião, que vão achar que a gente está fazendo errado. Sempre vai existir isso. Agora, nós precisamos do quê? Ter firmado no nosso coração aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós temos vivido um tempo, uma geração
Maria vai com as outras, né? É sempre as pessoas buscando aquilo que dá sucesso, aquilo que é interessante. As pessoas não conseguem permanecer, perseverar naquilo que elas entendem que é Deus que direcionou elas. Por quê? Porque elas, primeiro, não têm a sua identidade firmada. Então, se elas não têm a sua identidade firmada em Deus, elas vão seguindo todo o vento de doutrina, toda opinião que vem, ó, aqui você vai conquistar mais sucesso, esse caminho aqui você vai conseguir o que você quer. E as pessoas estão assim. E aí, por estarem assim, elas vão cedendo ao medo, vão cedendo à necessidade de se sentir aceito e se perdem completamente no caminho e começam a falar demais. E como nós vimos em Provérbios 13:3, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais, quem se explica demais, quem se justifica demais, acaba se arruinando. Amados, que eu e você, nós sejamos como Jesus, que nós tenhamos o entendimento que Jesus realizou uma obra completa para nos tornar filhos de Deus. E nós cremos em Jesus, cremos na obra consumada que Cristo Jesus realizou, não é pelo nosso mérito e na força do nosso braço, é pela obra que Cristo Jesus realizou, nós fomos adotados como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o Espírito de Cristo vivendo em nós, o Espírito que clama Abba, Pai, o Espírito que testifica ao nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus e podemos viver plenamente a vontade de Deus para nós. Sabe, amados, que eu e você, nós, nesse tempo em que as pessoas falam demais, opinam demais, abrem a boca demais, que nós possamos nos silenciar. O silêncio para o cumprimento do propósito. É necessário isso, amados. É necessário isso. Principalmente para quem está no início de algum projeto, de algum propósito estabelecido por Deus na sua vida. Não falo aqui só sobre chamados ministeriais. Às vezes você está num propósito na sua vida familiar, às vezes você está num propósito entendendo ali algo que Deus te deu para tua casa, para tua família, ou para tua vida financeira, ou para os teus negócios, e aí começa a vir todo tipo de palavra contrária, todo tipo de acusação, ou palavras que vêm de zombaria. Então, permaneça em silêncio. Não precisa ficar se justificando, dando explicações o tempo inteiro, não. Permaneça em silêncio, fecha a sua boca, guarda os seus lábios, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Porque quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, amados, isso vai ficar nítido. O tempo vai passar e as pessoas verão que nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas existem pessoas que vão ficar com um coração tão endurecido que pode ficar nítido o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas que elas nunca verão. É o que aconteceu com Jesus. Jesus cumpriu todo o seu propósito. E podemos citar aqui, né, os mestres da lei, os religiosos da época permaneceram com o coração endurecido. Israel, como nação, permaneceu com o coração endurecido e não aceitou a obra consumada de Jesus, não aceitou que Jesus cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E isso acontece na nossa vida, amados. Nós caminhamos, vamos cumprindo aquilo que Deus tem nos chamado a viver, a fazer, e existem pessoas que vão vendo isso, mas o coração tá tão endurecido que elas vão continuar zombando, vão continuar rindo, vão continuar falando coisas que não tem nada a ver conosco, nada a ver com o que Deus tem para nós, e nós não vamos nos deter no caminho, não vamos ficar retidos no caminho tendo que dar explicações a essas pessoas, né, amados? Nós precisamos avançar. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé e prosseguir, vivendo tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Assim como Jesus permaneceu em silêncio, não ficou dando explicações, aquele monte de acusação. Quando nós lemos ali os versículos posteriores, nós vamos ver que as pessoas estavam zombando, e soldados, os líderes zombando de Jesus, e ele não se deteve para dar explicações. Era o propósito de Deus para a vida dele, e ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E ficou o quê? Em silêncio,
não precisou ficar dando justificativas. Que eu e você aprendamos com Jesus e sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para nesses momentos em que nós temos a certeza que estamos ali cumprindo o plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, seja na nossa casa, na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, emocional, ministerial, financeira, seja qual área for, quando nós temos essa certeza e vem as palavras de acusação, as palavras de zombaria, que nós não fiquemos detidos ali dando explicações e justificativas, que nós possamos simplesmente avançar, em nome de Jesus, para o cumprimento do propósito de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é que o Senhor nos fortaleça, nos ajude. Nós queremos conhecer plenamente a nossa identidade em Ti, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Não queremos ser governados pelo medo ou pela necessidade de aprovação, de se sentir aceito. Pelo contrário, Pai, nós queremos receber plenamente a nossa filiação. Somos seus filhos, amados. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. E nós cremos em Ti, Senhor, e recebemos essa filiação, essa adoção como filhos e queremos viver todo o propósito que o Senhor tem para nós. Não queremos ficar dando explicações justificativas o tempo inteiro, queremos simplesmente prosseguir, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda nisso, Pai. Nos fortalece, nos dá sabedoria, nos capacita a fecharmos a nossa boca. Em nome de Jesus, como está escrito, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos ser pessoas sensatas, equilibradas, pessoas que vivem de fato a verdade do teu evangelho. Queremos ser pessoas que têm o domínio próprio, que não precisam se justificar o tempo inteiro, que não cedem às pressões que a vida vem trazer contra nós, mas que nós possamos permanecer firmes no Senhor, em fé na suficiência de Cristo Jesus, cumprindo a sua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.